dia, turmas! Como vocês estão? Tudo em paz por aí? Espero que vocês estejam bem. Pronto para mais uma aula? Estamos chegando ao fim do capítulo 3 de matemática. E para a gente fazer uma revisão, tudo que a gente aprendeu nesse capítulo, a gente vai trabalhar hoje com o suplementar de matemática. Tia Neia pediu no roteiro para vocês cortarem alguns anexos, já separarem aí o livro suplementar. Então, peguem ele e abram na página 24 do livro de vocês, onde tem aí o espaço e as formas ao seu redor. A gente estudou que ao nosso redor está cheio de formas que lembram sólidos geométricos, não é verdade? Ele pede aí na questão, na abertura do capítulo, que você faça desenhos de algo que você está vendo aí pertinho de você, que lembre um sólido geométrico. Aí é pessoal. Digamos que você queira fazer algo que lembre uma esfera. Uma bola de futsal, uma bola de basquete, uma bila, tá? Aí você escolhe o que você quiser desenhar, na página 24 do suplementar. Digamos que você queira desenhar o micro-ondas da sua cozinha, que lembra um paralelepípedo, ou a geladeira, que também lembra o paralelepípedo, um dadinho do seu jogo que lembra um cubo, certo? Ou o calendário da sua casa que lembra um prisma de base triangular, de base hexagonal, aí vai depender do calendário que você tem em casa. Essa questão da 24, ela é pessoal, você escolhe qualquer desenho e desenha aí, coloca que forma geométrica ela te lembra, tá certo? Então daqui a pouquinho você dá uma pausa no vídeo e faz os seus desenhos, o que você quiser. Depois manda pra mim, tá, turma? Pra mim ver como ficou legal os desenhos de vocês. Na questão 1, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre planificação. Por isso que Tia Neia pediu para vocês cortarem os anexos das páginas seguintes que estão aí no roteiro. Você tem aí 4 sólidos geométricos e tem as planificações dele. Olha só, a gente tem aí o sólido geométrico, a planificação 1, a planificação 2, a planificação 3 e a planificação 4. A planificação 1 é essa planificação aqui, ó. Ela é composta de 3 retângulos, por isso que a Neia pediu para vocês cortarem. 3 retângulos e 2 triângulos. Quando a gente fechar essa planificação, não é, turma? Ó, quando eu fechar aqui a minha planificação, eu vou encontrar um sólido geométrico chamado de quê? Quem lembra o nome desse sólido? Ele é o quê? Um prisma, não é, turminha? Tem a planificação aí? Vamos verificar a outra planificação. Temos aqui, ó, a planificação composta por 6 faces iguais com 2 opostas. Quando eu fechar essa minha planificação, que sólido geométrico eu vou localizar? Olha aqui, vamos achar o quê? Um cubo, não é isso? A outra planificação, ela é composta de 4 triângulos, 4 faces laterais triangulares e uma base quadrada, não é isso, turma? Quando eu fechar, eu vou encontrar que figura geométrica? Uma pirâmide, né? As características principais dela é justamente suas faces triangulares e a base é um quadrado. A outra planificação, a gente tem aí, ó, um retângulo e 2 bases circular. Quando eu fechar a minha planificação, que eu colar, eu vou encontrar... Que figura geométrica vocês estão encontrando aí, turminha? A gente encontra, ó, cola direitinho em casa, um cilindro. É justamente a planificação de um cilindro. Um retângulo e 2 bases circulares. Aí ele pede para você classificar. A planificação 1, a gente encontrou um prisma. Então, é a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3 ou a imagem 4 aí, ó. É a imagem 4. Então, o 1 ficou exatamente no meu prisma, não foi? Encontramos um prisma. A planificação 2, que foi o nosso cubinho, não foi? O nosso cubo,
está aí na primeira imagem. Encontramos um cubo. A planificação 3, faces triangulares e uma base quadrada. Encontramos uma pirâmide. A pirâmide está na 3. Aqui, não foi? Encontramos uma pirâmide. E a planificação 4, a gente encontrou um cilindro, não foi isso? Planificação 4, encontramos um cilindro. Exatamente. Aí ele diz assim, na base, a pirâmide que vocês encontraram, a planificação dela, que tipo de pirâmide é essa? Olha a nossa base. A base é o quê? Tem um formato de um quadrado. Não é um quadrado aí na imagem de vocês? Então, essa pirâmide tem uma base quadrangular, triangular ou pentagonal? Se é um formato de um quadrado, a nossa base ela é quadrangular, correto? Então, vamos marcar um X aí na alternativa. Ficou claro aí a planificação dos sólidos? Vamos para a segunda questão na página 25. Turminha, aí na questão 2 diz assim, observe os sólidos representados e responda aos itens. A gente tem aí um cone, um paralelepípedo, uma pirâmide de base quadrada e um cubo. E ele diz assim, observando esse sólido geométrico, qual desses sólidos podem rolar com facilidade? Qual desses sólidos, quando o Tiané jogar no chão, por exemplo, eles vão ter facilidade de sair rolando? Essa é uma das características dos grupos dos não poliedros, quando eles têm alguma base ou alguma superfície arredondada. Aqui, no exemplo da questão 2, tem algum sólido que tem uma base arredondada, que tem uma superfície circular? Quem é ele? Temos sim, temos o cone. O cone, quando você jogá-lo ao chão, ele vai ter facilidade de sair rolando. Justamente por quê? Porque ele tem uma superfície arredondada, não é assim? Então ele quer saber qual deles tem facilidade de sair rolando e por quê. Então a gente já descobriu que é o cone. Por que o cone, turminha? Por que o cone tem essa facilidade? Porque ele tem superfícies arredondadas, ele tem uma base arredondada, não é isso? Então você vai colocar aí, porque possui uma base arredondada, tá? Arredondada, circular, como vocês preferirem colocar. Possui uma superfície arredondada, não é isso? O nosso cone vai ter essa facilidade. Explique por que os outros sólidos não podem sair rolando. Por que o meu paralelepípedo, a minha pirâmide e o meu cubo não podem sair rolando? Ele não tem essa capacidade. Ele é justamente o quê? Sólidos com superfícies planas. Eles não têm essas superfícies arredondadas, não é isso? Então aí você coloca com suas palavras. Porque eles não têm superfície arredondadas, porque eles são sólidos com superfície plana, certo? Fica aí com a resposta que vocês preferirem. Então, no caso, porque eles possuem superfícies ou base, como vocês preferirem, superfícies planas. Não é isso? Ele não tem nenhuma superfície arredondada, nenhuma parte curvada. Por isso ele não tem capacidade de sair rolando. Ficou claro? Na terceira questão da página 25, a gente vai relembrar um pouquinho dos elementos de um sólido geométricos. A gente aprendeu o que é uma face, o que é uma aresta e o que é um vértice. Não foi isso que a gente aprendeu? Então vamos recapitular um pouquinho o que a gente aprendeu. Temos aqui dois sólidos geométricos. Primeiro eu vou identificar que sólidos geométricos são esses. Se você prestar atenção, a gente tem um sólido aqui composto por algumas faces que nos lembram o quê? Quem lembra aí? Que sólido geométrico é esse? É o nosso paralelepípedo, não é isso? Vamos colocar o nome aí do sólido geométrico, paralelepípedo, não é isso, gente?
Escreve aí o nome do sólido geométrico e vamos agora ver suas características. A gente aprendeu que faces são os lados do meu sólido, não é isso? Ó, os lados dos meus sólidos são chamados de faces. As minhas linhas retas, olha só, as minhas linhas retas são chamadas de, quem lembra? Arestas. E os meus pontinhos de encontro que ligam essas linhas arestas são chamadas de vértices. Então ele pede aí na questão, na letra A, para você identificar o nome do sólido, a gente já identificou, é o paralelepípedo, e identificar suas características de acordo com a setinha que ele está mostrando. Então a setinha está mostrando aqui, ó, o lado do meu paralelepípedo, que é chamado de face, certo? Nosso paralelepípedo tem 6 faces, tá? 6 lados. Temos aqui a outra identificação, é as nossas linhas, ó, as nossas linhas são chamadas de quê? De arestas, coloca aí no seu livro, e os pontinhos que ligam essas arestas uma à outra são chamadas de quê? De vértices. Foi assim que a gente aprendeu nos elementos de um sólido geométrico. Vamos para o próximo sólido. Que sólido geométrico é esse, turminha? Quando a gente olha de cara, a gente já consegue identificar um dado. Então, que sólido é o dado? É o nosso cubo. Então, identifica aí o sólido, que é o cubo. E vamos agora caracterizar os seus elementos, suas características. Olha aqui, os lados do meu cubo são chamados de faces, não é isso? As minhas linhas retas, ó, são chamados de arestas. E os pontinhos que ligam essas arestas, ó, todos os pontinhos que ligam essas arestas são chamados de vértices. Então, classificamos aí, encontramos o nome e classificamos todos os seus elementos. Na letra B, ele tem uma pirâmide e ele pede para você determinar que pirâmide é essa e quais são as suas formas. Olha só, a gente tem uma pirâmide formada aí por faces laterais triangulares e uma base no formato de um quadrado. Pega aí a planificação que a gente usou nesse instante na outra atividade. Quantos triângulos a gente tem nessa pirâmide? 1, 2, 3, 4. Então, para formar essa pirâmide, eu tenho 4 triângulos. E quantos quadrados? 1 quadrado, pois é justamente a minha base. Então, a alternativa correta aí, ó, 4 triângulos e 1 quadrado, que é a base quadrangular da minha pirâmide. Ficou claro? Então, abram agora a página 26 para a gente dar continuidade à atividade.